quero falar sobre 4 ideias que merecem ser compartilhadas com vocês. Muito bem. Eu digo essas ideias não porque eu acredito que vão trazer uma satisfação pessoal para mim, mas simplesmente porque eu acredito que essas ideias podem trazer um significado para a minha comunidade onde eu vim. Primeiro, eu quero falar sobre o poder da mudança. Uma mudança que eu fiz em 2010. Segundo, eu quero falar sobre o poder das lições da minha mãe, antes de falecer, que moldou a minha personalidade, que me fez enxergar o mundo, e eu digo maravilhoso. Terceiro, pode ser estranho, mas eu quero falar de novo sobre o poder da mudança, em 2016 que eu fiz. Por fim, não é porque é o menos importante, pelo contrário, eu quero falar sobre a aplicação dessas mudanças todas e das lições da minha mãe. Como vocês podem perceber, eu não sou brasileiro, certo? Alguém aqui adivinha quem eu sou? De onde eu sou? Eu sou do Haiti, perfeito. Eu sou um empreendedor social. O meu trabalho é ajudar as pessoas que não têm moradias e eu ajudo essas pessoas. Isso convém dizer que eu sou engenheiro civil, perfeito. Bom, eu quero que vocês se coloquem no meu lugar, por favor, pessoal. Então, imagina que você está fora do seu país, estudando, trabalhando ou visitando. De repente, no dia 12 de janeiro de 2010, você viu na televisão, na internet, a capital do seu país foi destruída por um terremoto, eu digo, na escala 7.2. Como? Antes de você perguntar para mim, eu pergunto para vocês. Como você se sentiria no momento desse? 300 mil mortos. Significa dizer que a cada 36 haitianos, um estava morto. Mais de 250 mil pessoas desabrigadas. A cada 46 haitianos, um estava sem teto. Eu digo muito mais. Danos materiais a mais de 2 milhões de pessoas. Prejuízo em torno de 7,8 bilhões de dólares, acima do nosso PIB em 2009. Muito bem. Estou dizendo tudo isso, pessoal. Eu me lembro como se fosse ontem, esse dia que eu estava no alojamento na Universidade Federal do Rio de Janeiro, cursando odontologia. Eu falei para mim uma frase. Essa frase, eu me lembro como se fosse ontem. Simples assim. É o propósito, né, pessoal? Eu desconsiderei o desafio de fazer engenharia na UFRJ. Eu tirei 0,5 em cálculo 1. Na verdade? Mas para mim isso era um detalhe. Quando você tem propósito, entusiasmo, você sabe por que você faz alguma coisa, você supera os desafios com maestria. Bom, eu firmei um propósito quando eu entrei na engenharia. Eu tentei girar uma roda muito simples. Primeira coisa que eu fui fazer, engenharia, para poder voltar para o Haiti. Ajudar, eu queria me envolver, me engajar, participar. Muito bem. Então eu comecei a entender o solo, porque eu acredito que o solo, em qualquer lugar do mundo você tem, só precisa saber quem ele é. É um solo que tem mais areia, arenoso? É um solo que tem mais argila, argiloso? Sabendo isso, eu poderia fazer um tijolo muito simples, em qualquer lugar do mundo. Muito bem. Não adianta só fazer o tijolo de solo mais cimento. É preciso entender. Você está falando do Haiti, que é entre 2 placas tectônicas. E você também está em uma região que é a Bacia do Caribe, que potencializa ainda ciclones, furacões, etc. Então, eu precisava reforçar essas estruturas. Eu me lembro como se fosse ontem, na universidade, pesquisando, andando, pensando, mas tudo feliz porque eu estava com um propósito.
Eu comecei a entender a dinâmica, você começar a construir com boas práticas para alguém que não tem recurso financeiro e você trazer essas boas práticas. Por exemplo, você olha uma estrutura, onde tem abertura é um ponto fraco. Eu fiquei incomodado quando eu ando no Haiti todo, eu vejo as casas construídas de qualquer forma. Muito bem, eu achei, entendendo essa dinâmica, eu poderia dar uma pequena contribuição diante de uma grande destruição do país. Foi então eu comecei a entender, bom, se você entender o tijolo, saber construir com ele, e depois disso você precisa ter recurso para pessoas que não têm recursos. Então, a gente entendeu, seria o regime de mutirão, ajuda mútua. Neste caso, Alain poderia ajudar Romildo poderia ajudar Teresa, e vamos fazer algo de forma participativa. Isso diminuirá muito a construção de uma casa popular, para uma família que não tem recursos. Muito bem. Então, seria difícil o Alain saber construir uma casa inteira, desde a fundação até acabamento. Então, seria muito mais interessante você tentar desenvolver esses projetos prontos para Alain fazer a sua fundação, a Júlia fazer só colocar tijolos por tijolos. Eu acho incrível. Eu ando muito feliz. Eu faço algo que eu acredito que pode fazer a diferença na vida de muita gente. Muito bem. Então, essa roda encaixaria muito bem. Eu estou falando, estava em 2015, no início de 2016. Então, eu fui buscar algumas ideias em Singapura, Uruguai, do Brasil e outros países. Foi então, eu comecei a entender, tá bom, então você vai construir uma casa de baixo custo, sustentável. Menos é mais. Muito bem. A roda estava girando. Eu estava muito feliz em 2016. Parou de funcionar a roda. Eu me lembro como se fosse ontem, quando eu recebi uma ligação do Haiti, dizendo que minha mãe queria conversar comigo. Marie, é uma senhora amorosa, sensível, de vez em quando durona. Eu me lembro quando minha mãe falou para mim, com uma voz muito suave, que queria me passar algumas lições. E eu falei, tudo bem, Marie, o que foi? Meu filho, eu quero que você me prometa 3 coisas. E eu me assustei, porque minha mãe nunca falou assim comigo. E ela falou, a primeira coisa que eu quero que você me prometa, sempre, busca fazer a coisa certa. Entregar valor. Materiais, tudo bem, mas você precisa me prometer isto. A segunda coisa que eu quero que você me prometa é você vai valorizar cada vez mais a educação. Minha mãe gostava de dizer que a educação talvez não seja a solução, mas qualquer solução necessariamente precisa passar pela educação. E a terceira coisa que minha mãe falou para mim, ela insistiu muito, e ela falou, Jaque, você precisa um dia, independentemente de onde você estiver, voltar para a sua comunidade. Bom, a conversa acabou assim, minha mãe falou para mim, já que eu preciso ir descansar, porque estou muito mal. Minha mãe sofreu o diabetes. Eu liguei para o meu pai no dia seguinte, dizendo, minha mãe teve uma conversa muito dramática comigo. Meu pai é muito durão, viu? E ele falou só uma frase. A única coisa que você precisa fazer, Jaque, é seguir as lições da sua mãe. A maior ciência é a experiência. Meu pai nunca foi para a escola. Nunca estudou, mas ele teve a sabedoria de dizer que a maior ciência é a experiência. Bom, foi então, eu voltei para a universidade, eu comecei a pesquisar cada vez mais sobre a tecnologia de solucimento, conversando com outras colegas. 3 dias depois, a Marie, minha mãe, faleceu. Foi dramático para mim. Como que uma senhora ia falecer dando 3 lições dessa forma? Algo acontecendo. Pessoal, a vida bate de vez em quando com um tijolo na sua cabeça. Eu espero no final dessa palestra mostrar para vocês, você pode fazer algo diferente com o tijolo que está batendo na sua cabeça. Eu recebi a notícia, minha pequena comunidade, Dom de Lamenti, foi a terceira ideia que eu queria compartilhar com vocês. Destruiu inteiramente.
Aqui, eu queria que vocês tirassem uma foto dessa imagem, guarda na mente de vocês. Então, eu liguei para o meu irmão dizendo que ele ia voltar depois de tudo isto. E eu comecei a entender, a primeira coisa na minha vida é a forma que você consegue achar um sentido, um propósito para a sua vida, às vezes, me parece, é olhar para trás. Conectar os pontos. Eu conectei o ponto terremoto, minha mãe, 3 lições, furacão. E eu falei que eu vou voltar e ajudar a minha pequena comunidade. Como a terceira lição da minha mãe, seria sempre voltar. Muito bem. Eu liguei para o meu irmão dizendo que eu ia voltar. E ele falou para mim, não seria inteligente você voltar? Eu falei, vou. E aí meu irmão falou, eu entendo por que você quer voltar. A minha família é muito grande, 11 filhos. Meu irmão falou o seguinte, é porque a mamãe Marie falou 3 lições para todos nós. Pessoal, estou dizendo isso não porque eu acredito que isso é uma virtude. Estou dizendo tudo isso porque eu acredito no poder da identidade. Quem você é? Quando alguém cita seu nome. Romildo é alguém de confiança? Então, eu nunca fiz nada do contrário dessas 3 lições. E, nesse momento, eu estou dizendo tudo isso para poder contar algo mais especial. Foi então, no final do meu curso de engenharia na UFJ, eu falei então, eu vou reconstruir a minha pequena comunidade. Era difícil, né? Você entender a tecnologia, você recusar propostas de trabalho para poder fazer algo maior do que você, que é um propósito. Minha mãe, antes de falecer, deixou no meu coração. Então, eu queria perguntar para vocês, se vocês fossem no meu lugar, tivesse que dar um nome, criar uma organização para ajudar as pessoas humildes, qual o nome que vocês daria a essa organização? Village? É Village seria? Perfeito, pessoal. Associação Village Marie, uma organização que nós criamos com a ideia de ajudar as pessoas humildes, que eu acho incrível, a construir sua própria casa. A Tereza foi a primeira pessoa a ser entrevistada. Como você gostaria de construir sua casa? Em regime de mutirão ou não? É porque a Tereza, antes de vir para o Brasil, falou para mim, Jaque, vá e volte. Então, eu fiz questão de entender como que ela pensava. Alguém lembra dessa fotografia, por favor? Perfeito. Isso é o Onísio. Eu espero um dia alguns de vocês possam conhecer ele. E ele mandou essa foto para mim em 2016, dizendo que a nossa pequena comunidade foi destruída, não tem mais esperança. É porque eu acredito, com a esperança, você anda. E eu falei que tem esperança. Eu peguei a fotografia e eu fiz assim. Eu vou mostrar algo para vocês, para ver o poder do propósito. Eu peguei isto e escrevi um livro. Vocês percebem? E hoje estamos na 3ª edição, podendo voltar agora para reconstruir, iniciar, com recursos também deste livro. Enquanto eu poderia não voltar, seria a desesperança. Muito bem. Então, o universo dessas pessoas é dessa forma, pessoal, que vivem. Bom, eu queria agora fazer uma viagem com vocês. O que consiste a Associação Village Marie? Basicamente, eu poderia pedir para vocês fechem, por favor, os olhos de vocês? Vamos viajar para o Haiti, pessoal? Podemos? Perfeito. Então, imagina você vive no espaço, você vive sozinho, na sua própria casa, vamos dizer assim, que é um barraco, que não é casa, e você compartilha suas ideias, culturas, no seu próprio tribo, etc. De repente, alguém chega e diz para você, você precisa sair desse ponto isolado, vamos para o lugar conjugado, que seria um village, onde você pode olhar a pedra, que vira um elemento para você fazer a fundação, e o solo pode virar um elemento para fazer o tijolo ecológico. Eu te capacito, eu te ensino a fazer algo, eu te ensino a fazer a fundação, eu te ensino a colocar os tijolos, de tijolos em tijolos. Você não vai construir apenas uma parede, você construi um sonho. De repente, você selecione nesse universo 15 pessoas, 15 famílias, para morar nessas primeiras 15 casas.
E aí você consegue. Antigamente, você tinha que pegar um balde e buscar água em quilômetros. Você tinha que sair da sua casa e ir no banheiro, porque nunca tinha isto. Então, é exatamente isso que é o Village Mari. Vocês entendem a ideia? Teve um estudo que mostrou que a cada 3 pobres, 2 vivem em região rural. Significa dizer que você tem que conectar essas pessoas. Você tem que criar um espaço, inovações sociais, para ajudar essas pessoas. Então, não adiantava só casa. Você tinha que conjugar esse espaço com outros equipamentos públicos, como escola, igreja, creche, etc. Então, isso é o modelo de um village autossustentável. É isso que nós fazemos no Village Mari. Muito bem. Então, vocês entendem por que a casa do village é diferente. Não é porque você faz com tijolo ecológico, porque você capacita as pessoas. Cada um faz com o seu própria mão. Você pega algo, o elemento, você constrói seu próprio sonho. É autoestima, é empoderamento. Então, por isso, esse modelo da casa é muito diferente. Estamos indo agora para o Haiti para iniciar as construções, para fazer 5 casas, com recurso do livro e com outras pessoas. Aqui é algo muito especial. E é muito simples de fazer, que é o nosso elemento, a nossa ferramenta que nós trabalhamos. Eu trouxe aqui, inclusive, queria muito podendo compartilhar com vocês, pela primeira vez que eu estou mostrando isso, na verdade, é porque o propósito, né, foi o primeiro elemento que eu consegui fazer, juntos com outros amigos no laboratório, e eu acho isso tão especial, então eu queria dividir esse objeto com vocês. Alguém já sabe o que tem lá dentro? Esse pessoal é muito inteligente aqui. Bom, pessoal, a ideia é essa. Então, é algo muito simples de fazer e você pode manusear ele e você sabe intuitivamente o que fazer com ele. Bom, então, eu queria dizer para vocês, não importa o que você tem na sua mão, o que me importa é o que você faz com ele. Eu sei que vocês estão com smartphone na mão de vocês, mas eu quero dizer para vocês, temos que conectar também com as pessoas, porque a nossa humanidade precisa cada vez de mais humanidades. Eu acredito de que vamos ser, como seres humanos, evoluídos quando nós somos capazes de ajudar o próximo e entender que o outro tem um direito humano, tem a dignidade humana para respeitar. Muito obrigado, pessoal.